No ar, Radar de Notícia. Conosco no estúdio, doutor Alexandre Bernardes, advogado. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Um grande abraço a toda a equipe do Radar de Notícias, em quem também cumprimento todo esse público internauta, da Multimídia. rádio, da TV e multimídia. Obrigado. Vamos se dizer assim, muita satisfação que estarmos novamente no programa. E por coincidência vem as eleições da OAB. O que acontece na OAB? A OAB é um órgão democrático, uma instituição democrática e assim como todo o Brasil passa por mudanças. E as mudanças são aguardadas também a nível de, vamos dizer, de Guarulhos, de São Paulo. E isso é evidente que cria um choque entre os concorrentes, entre os antigos aliados, hoje desafetos, e a OAB não poderia ser diferente. O senhor está participando de alguma chapa? Não, eu estou em São Paulo, eu concorro pelo Conselho Seccional na chapa do Caio Vinícius, foi antigo secretário junto com o Marcos da Costa, que também concorre, junto com a chapa do Caio. Estamos aqui de Guarulhos, apenas para fazer menção direta a Guarulhos, que é o nosso foco. Estamos no conselho, concorrendo ao conselho, o Cristiano Medina, a Juliana Rojas, o Lia Romano, tenho que lembrar, mas a Paula, salvo engano, está indo para a diretoria, não lembro se é da CASP ou não. Estamos em 5. E do outro lado, concorrendo pela chapa do Marcos da Costa, salvo engano, o atual presidente da OAB de Guarulhos, o Alexandre de Sá, está a Vianney como secretária adjunta, está também o nosso querido amigo Trombete, professor Trombete, Flávio Trombete, que foi presidente da Ordem de Guarulhos. O Fábio, né? O Fábio de Souza, não, o Fábio Trombete? O Fábio Trombete, isso. E o Fábio de Souza, salvo engano, está também junto com o Éder. Então, tanto nas duas chapas tem representantes de Guarulhos. E aqui em Guarulhos o senhor está apoiando quem? O doutor Edson Belo? Em Guarulhos eu tomei a decisão de apoiar o Belo por uma questão simples. O Belo vamos dizer, até de certa forma estigmatizado em função da briga dele pelos direitos da classe, pelas prerrogativas da classe, pelo direito do advogado ser advogado perante as instituições públicas. E o que me chamou a atenção no Belo foi, até vou te dizer a verdade, eu sou amigo dele de longa data, estava meio que rompido com ele, por causa de algumas afirmações, vamos dizer, contundentes dele, cobrando a OAB, não tirou a razão dele com relação a aquilo, mas acho que foi um pouquinho, vamos dizer, mais forte o tom. Mas ele teve um gesto que poucas vezes na minha vida, como advogado, eu vi. Numa sessão da plenária do Tribunal do Júri aqui em Guarulhos, um colega que era adverso da parte dele, ele fazendo uma sustentação oral, o colega foi buscar uma garrafa d'água ali na bancada onde ficam os jurados, o corpo de jurados, e a juíza advertiu o advogado que aquela água era apenas para o tribunal. O Belo interrompeu a sua fala, a sua sustentação, se colocou contra a juíza, colocando-a no seu devido lugar, até para respeitar o advogado, se colocou a favor do advogado, não independente de ser ele da parte adversa, defensor da parte adversa ou não, ele teve uma atitude que poucas vezes nós vemos em tribunais. Principalmente o Tribunal do Júri, onde o Ministério Público se aflora na acusação, onde a juíza, ela, até para conduzir o corpo de jurado, ela se sente a dona do tribunal, a própria dona do tribunal. E isso me fez repensar se aquelas pequenas, vamos dizer, ponderações que eu tinha com relação ao Belo,
deveriam ser ou não levadas adiante. Negar água também é o fim da picada, né? Fala, Virgílio. Mas aconteceu em Guarulhos, hein? Doutor, o senhor acha que em algum momento importante na cidade a OAB deixou de se manifestar, de emitir uma opinião, um parecer em questões Ótima relevantes? pergunta. Perfeita pergunta. Essa, inclusive, é uma das críticas que o Belo vem fazendo de forma bastante acentuada com relação à atual administração. Eu entendo que a OAB ela vem se calando já faz tempo. A OAB, ao longo do tempo, ela poderia, não que ela venha, talvez a palavra não fosse se calar, mas talvez a palavra seja se manifestar no momento certo em questões pontuais. Por exemplo, tá? Nós temos uma discussão muito grande se o governo atual aqui do Guti é bom ou é ruim, está fazendo a coisa certa ou não. Às vezes não é considerar o ato do governo em si, se ele é bom ou se é ruim, mas ver se ele está sendo feito de forma correta. Se aquilo que está sendo feito está sendo de acordo com as possibilidades que a cidade tem de empreender o investimento ou a correção do ato. E eu te dou um exemplo claro, a questão que houve agora recentemente do Gerir. Acho que a decisão do prefeito foi acertadíssima, só que antes dessa decisão, o prefeito tomou pau na Globo, tomou pau no meio da sociedade, e a OAB não se manifestou. A OAB tem que se posicionar, ela tem que mandar uma comissão de representantes lá, ver onde que está o problema. Inclusive, a sua manifestação vai servir de diretriz para o próprio gestor público. O prefeito poderia abraçar a ideia e falar assim, pô, realmente, o que está saindo daqui é bom, é correto. Na minha visão, eu acho que o OAB perdeu a oportunidade de se manifestar durante aquela questão dos ex-comissionados. Qual a opinião do senhor? Eu acho também, aquilo ali, eu já tive a oportunidade de te falar, inclusive me manifestei em redes sociais, aquilo era um direito líquido e certo, garantido. Eu tomo como princípio o seguinte, enquanto não houver no Brasil direito à escravidão, você tem que pagar por quem se prontificou a trabalhar. Acabou. É ponto pacífico com relação a isso. A OAB teria que, naquele momento, também emitir um parecer e falar, isso está errado por isso, por isso e por isso. Deve-se corrigir. Tanto é que agora, passado esse tempo, vai ter que pagar. Finalmente virar um acordo, né? E isso daí poderia ter sido intermediado de forma inteligente pela OAB. Doutor Alexandre, só teremos 2 chapas ou mais alguma chapa? Por enquanto temos o Edson Belo e a chapa do Eduardo Ferrari, sabe? E tive conversando com ele pessoalmente, o Marcos Maifrente, que deve vir com uma chapa também. Não tenho conhecimento da formação de outra. E o doutor Ferrari é uma Ferrari mesmo? O doutor Ferrari é uma excelente pessoa, vamos dizer, um bom advogado, um cara atuante, um cara presente. Agora, eu acho, na minha opinião, com respeito ao Ferrari, que o momento é o do Edson Belo. O Edson Belo, ele está, vamos dizer, como aquele jogador de futebol que está louco para entrar em campo e perdeu a posição para o titular, que também é muito bom, por causa de doença. E ele quer entrar para jogar. Então é a vez dele. Na sua opinião, do que necessita o advogado guarulhense hoje em dia? Seria importante para a classe, a categoria. Existe uma realidade no mercado de trabalho jurídico, não é só com relação ao próprio advogado. Hoje em dia você está vendo perito trabalhar de Uber, e você vê igualmente advogados trabalhando de Uber. Trabalhando ou dirigindo, né? Trabalhando dirigindo, trabalhando. Não é que ele está indo ao trabalho de Uber, não. É realmente um negócio meio que crítico. E o mercado de trabalho, a concorrência do mercado de trabalho, não só em Guarulhos, São Paulo, eu posso te dizer que está causando, vamos dizer assim, um desconforto muito grande. Porque hoje você vê advogados aceitando trabalhar por qualquer valor. Muito se combate com relação ao cumprimento dos valores estabelecidos na tabela da OAB, com relação ao que vai se cobrar de honorários. Infelizmente, é muito difícil você concorrer com os advogados que estão chegando no mercado. Não tem trabalho, eles são obrigados a aceitar situações indignas de honorários.
E a indignidade no pagamento dos honorários já começa até pelo convênio que tem na UAB hoje em dia, da Defensoria Pública. O valor que se paga ali por ação é um negócio que, se eu falar os valores aqui para você, mas façam uma consulta no site, os valores pagos para os advogados que atendem a Defensoria Pública é absurdamente irrisório. É um negócio que tira a motivação de quem trabalha. Quem define esses valores? É política de Estado, a Defensoria. É política de Estado, mas são valores muito pequenos. Uma ação, por exemplo, que dura 3, 4, 5 anos, custa R$400. Vou indenizar em 400, 500 reais. É um negócio muito pouco. E aí, se você pega a quantidade de diligências que a pessoa vai se dispor para atender o cliente no fórum, você vê que muitas vezes não paga os estacionamentos. Ok. Obrigado, doutor Alexandre Bernardes. Boa sorte aí na sua campanha. Se tiver algo a finalizar, fique à vontade. Não, só trazer a informação, as chapas estão, tanto a do Belo quanto a do Ferrari, não venho aqui fazer propaganda nem para um nem para outro, lembrando que são dois nomes fortes, e eu peço que a advocacia guarulhense tenha em mente o seguinte: precisamos nos unir. Essas eleições vão passar e vamos voltar a dialogar sobre direito, sobre atendimento junto aos postos de trabalho, e vamos voltar a ter que trabalhar junto. Por isso, vamos evitar agressões, vamos evitar, vamos dizer, os confrontos. Acho que é necessário, vamos dizer, uma conscientização do voto democrático para a vida em sociedade e não para a briga em sociedade. E o doutor Ferrari é nosso convidado na sexta-feira. O doutor Ferrari deverá ser entrevistado aqui no Radar. Produção, 7 horas e 47 minutos. Aquela foto está no ponto, produção? Vamos lá no Jardim Presidente Dutra. Coloca no ar aí na TV Guarulhos. Ok, dá uma olhada só. A situação dessa rua ali no Jardim Presidente Dutra, atrás do supermercado Lopes. Eu peço atenção, não sei de quem é, se é da Proguaru, Secretaria de Serviços Públicos, né? Mas qual é o nome da rua? É Centenário do Sul. Centenário deve ser porque deve estar 100 anos esse problema ali. Já falamos desse problema aqui, já falamos aqui no Radar. Cadê a assessoria de imprensa da Proguaru? Cadê a assessoria de imprensa da Prefeitura de Guarulhos? Não faltam jornalistas não, hein? Está faltando atitude. Vamos lá, produção, vamos no intervalo, 7 horas e 48 minutos.